Santa Catarina, o sul do Brasil de forma geral, é a segunda região do mundo mais propensa para tempestades severas, tá? A gente está atrás apenas ali das grandes planícies americanas, Oklahoma. Então, fora aquela parte, a segunda região do mundo com maior incidência de tempestades severas, inclusive tornados, é o sul do Brasil, especialmente Santa Catarina, alguma parte da Argentina e Paraguai também. Então, a nossa preocupação ela vai além do deslizamento, ela vai à questão de inundações, tempestades severas, aí a gente está falando de chuvas intensas, grande volume de chuva em curto espaço de tempo, vendavais, granizo, então são vários riscos que a gente tem que estar alerta. Chega mais, que a conversa tá formada. Aqui, a pauta da semana vira bate-papo afiado com convidados que têm o que dizer. Informação, opinião e aquele ponto de vista que não apareceu no feed. Conversa formada. O que tá em pauta, tá em conversa. Olá, estamos iniciando mais um Conversa Formada. Eu sou Alex Bazejo e participa dessa mesa comigo o professor Paulo Ricardo dos Santos. Seja muito bem-vindo, Paulinho. Obrigado, Alex. Seja bem-vindo você. E hoje a gente vai trazer aqui um tema que chama a atenção de muitas pessoas. Você já percebeu como o nosso planeta tá maluco? Com certeza, né? Ondas de calor, chuvas intensas, né? Chuvas também fora de época, secas prolongadas, né? Tudo isso aí são eventos extremos que antes eram raros e hoje fazem parte aí do nosso cotidiano. Sabe, Alex, eu estava olhando informações da ONU e eu anotei aqui, ó, o planeta já aqueceu cerca de 1,1 grau desde a era pré-industrial. E para mim, que sou leigo nisso, parece, 1 grau é pouco, né? Mas a gente tem convidados aqui que vão poder falar sobre isso e parece que é bastante. E a gente vai, inclusive, verificar essa situação. Será que a gente chegou naquele ponto onde não tem mais volta ou não? Então, para entender melhor esse cenário, né? E o que ainda está por vir, né? Hoje vamos falar aí sobre a questão das mudanças climáticas. Muito bem, e no podcast Conversa Formada de hoje a gente tem o prazer de receber no nosso estúdio 2 convidados super especiais, professora doutora em biodiversidade, coordenadora do curso de Ciências Biológicas da UNOESC, professora Samantha, seja bem-vindo. Samantha Iop, tudo bem, Samantha? Muito obrigada, é uma felicidade estar aqui hoje, né, e um oi especial para todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Beleza, também aqui conosco o 3º Sargento Bombeiro Militar Davi Azevedo de Souza, coordenador da Regional de Proteção e Defesa Civil. Davi, muito obrigado por tirar um tempinho na agenda e estar aqui conosco hoje. Olá, obrigado também pelo convite, obrigado Alex, obrigado Paulo. Então, vou direto para a primeira pergunta para vocês. Todo mundo fala, a mídia fala, que a gente vive uma crise ambiental extrema. E tem muita gente que fala que é exagero. Eu, como leigo, estou perguntando para vocês, é verdade, a gente está numa crise ambiental, aquele 1 grau de diferença desde a era pré-industrial faz diferença? A gente tem que se preocupar agora com o nosso futuro ou não? Olha, não há exagero nenhum nessa tua fala, tá? Realmente a gente vive uma emergência climática real e muito bem documentada, até pela questão da ONU mesmo, né? E nós, enquanto Proteção e Defesa Civil, o nosso dia a dia, a gente percebe o aumento crescente dos desastres de forma geral, assim. Então, não é exagero nenhum, né? A gente percebe isso na biodiversidade e também sentimos isso, né? Um exemplo que eu gosto de usar vocês lembram quando começou a queimada no Pantanal, na Amazônia, como o nosso pôr do sol ficou bonito? Pois é, aqui na região sul, né, ficava diferente. Parece tão longe, mas tem a ver isso, Samantha? Tem a ver. Existem os rios voadores, que a gente chama, que são a Amazônia, né, ela traz do oceano, as frentes frias, né, os ventos levam a umidade para a Amazônia e por conta desses ventos bate na Cordilheira dos Andes, né, a água que vem, por isso os rios voadores, e eles trazem para cá então a chuva, né, por isso que a gente diz que o desmatamento da Amazônia tem influência direta nas mudanças climáticas aqui no sul, porque a gente não recebe as chuvas que deveria, e junto quando tem então as queimadas daquela área, então junto com esses ventos, em vez da chuva, vem a fumaça. E é isso que a gente viu nos nossos horizontes, né? Que mudou o nosso
a gente acha lindo, né, o pôr do sol, mas principalmente quando teve as queimadas na Amazônia e no Pantanal, a gente vê isso, mas na verdade é a fumaça. Muitas pessoas tratam como distante, né, a questão da crise climática e falando aqui da nossa região sul, né, nós tivemos aí nos últimos 2 anos crises climáticas, aí, enchentes, enfim, de grandes proporções. Né? O que vocês acham assim que está mudando? Como que essas crises climáticas tá mudando o cotidiano das pessoas, a vida das pessoas, o dia a dia? Olha, falando, claro, em defesa civil, o que a gente percebe é um aumento da intensidade, né? Esses eventos, por vezes, eles já aconteciam, mas agora eles estão intensificados, né? E cada vez mais frequente. Um dado, acho que talvez a gente possa trazer nesse momento. O El Niño, ele teve um super El Niño, né, em 2015, 2016, e aí depois um outro em 2023, 2024. Tem uma janela de 8, 9 anos de intervalo. E tudo indica que esse ano talvez nós tenhamos mais um super El Niño. Então, a diferença de 8, 10 anos caiu para menos de 2, né? E isso aí gera um impacto tremendo. E isso, eu inclusive vi na mídia recentemente sobre esse super El Niño que tá para vir aí, sim. E ainda a notícia dizia assim que antigamente era a cada 10 anos que acontecia, sim. Agora é mais seguido. Eu queria só, desculpa te interromper, eu pegar um gancho, se a nossa produção conseguir colocar na tela aqui, ó, aquele gráfico que a gente pegou da emissão de CO2 desde a década de 60 até hoje, eu queria saber de vocês, para quem tá ouvindo a gente na rádio, a gente tá vendo aqui no estúdio um gráfico que mostra a emissão global de CO2 desde a década de 60 até hoje, separado por continentes. E a gente observa, por exemplo, aqui na cor rosa está a Ásia. A Ásia é um dos que mais emitem gás carbônico, né? E aí, então, temos a África, a América, enfim, a gente vê aí um gráfico que tem um aumento considerável da emissão de CO2. A Samantha muito bem falou sobre a questão dos rios voadores, que não está trazendo mais chuva da Amazônia para cá. A pergunta é, essa emissão de gás carbônico tem a ver realmente com essas crises, com essa questão de não ter mais chuva vindo do norte e mais chuva vindo do sul? Me desculpe se eu estou errado, mas é isso? Isso aqui é reflexo do que está acontecendo ou não? Eu acho que não necessariamente, porque a gente vê esse aumento aqui principalmente por emissões de CO2 de fábricas, de... questão da industrialização. Isso, industrialização, da queima dos combustíveis fósseis, por exemplo, a gasolina, né? Então, a gente tem um aumento crescente. Isso vai ter influência, sim, por exemplo, em a Amazônia, né, ter períodos de seca mais intensos. E isso pode gerar uma queimada, algo nesse sentido, né? Então, aumentando a temperatura faz com que as florestas elas fiquem mais secas e isso pode gerar uma combustão, né? Então, é mais nesse sentido que eu vejo como um ponto. Completando ainda, vocês falaram de uma notícia que foi divulgada agora no último dia 14, né, de abril. Eu vi também no site do Estadão, diz que para 2026, 2027, com o fenômeno El Niño, né, nós teremos aí um aumento de 2 graus centígrados nas águas do Oceano Pacífico. Consequentemente, teremos como efeitos, né, uma seca no norte e também no nordeste, e no sul teremos aí chuvas intensas. Aí, de repente, vem completar aquilo que você fala, Samantha, de que para nós no sul, a questão da Amazônia está sendo substituída por essa evaporação da água do Oceano Pacífico, causando essas grandes intensidades de chuva. Existe até uma forma de mensurar isso, né? Acho que até mais ou menos meio grau a gente considera eventos fracos, né? Aí, quando sobe na média de 1 grau, a gente já tem eventos moderados. 1,5 graus já considera os eventos mais fortes. E acima de 2 graus, que é o que se desenha aí, né, futuramente, acima desses 2 graus, então a gente já tem a possibilidade de eventos muito fortes, né? Parecidos com o Rio Grande do Sul 2024. O Rio Grande do Sul foi um alerta muito, muito forte que nós tivemos aqui para nossa região. E eu queria saber assim, ó, é uma dúvida que eu tenho. Às vezes eu vou viajar para o litoral e eu observo que o solo é diferente. Então lá no litoral tem um solo mais arenoso e aqui não. E aqui eu digo no oeste de Santa Catarina, onde a gente está gravando esse podcast. Principalmente Joaçaba é uma região montanhosa, Videira é montanhosa, Concórdia, Chapecó também. Bastante rocha. Bastante rocha. Então,
Tem uma diferença, então, digamos assim, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, Davi, a questão dos deslizamentos é a maior preocupação da Defesa Civil para o Oeste de Santa Catarina ou não? E tem essa questão de diferença aqui no Oeste, que a gente tem um solo mais firme, vamos chamar assim, depois a Samanta pode me corrigir. A gente pode ficar mais tranquilo com isso do que quem vive numa região com solo mais arenoso ou isso não tem a ver? Depende muito da quantidade de chuva que esse solo recebeu, né? Quantidade de água infiltrada ali. Então, às vezes a quantidade de água ela varia, mas todo o território está sujeito a deslizamentos. E a Defesa Civil, a Proteção e Defesa Civil, que é o nosso nome atual, né? Que hoje a Defesa Civil ela remetia muito à questão de defesa pós-evento. Então, agora nós temos o termo proteção, justamente para ter esse foco voltado para a prevenção, né? Para o trabalho pré-evento, vamos dizer assim. Então, para a Defesa Civil, o deslizamento, sim, é um problema, uma situação recorrente em vários municípios, mas a gente está num local do mundo, que até como a gente já havia conversado antes, né? Santa Catarina, o sul do Brasil, de forma geral, é a segunda região do mundo mais propensa para tempestades severas, tá? A gente está atrás apenas ali das grandes planícies americanas, Oklahoma. Então, fora aquela parte, a segunda região do mundo com maior incidência de tempestades severas, inclusive tornados, é o sul do Brasil, especialmente Santa Catarina, alguma parte da Argentina e Paraguai também. Então, a nossa preocupação ela vai, além do deslizamento, ela vai à questão de inundações, tempestades severas, aí a gente está falando de chuvas intensas, grande volume de chuva em curto espaço de tempo, vendavais, granizo. Então, são vários riscos que a gente tem que estar alerta. Eu quero pegar um gancho no que você falou, e eu tinha recortado isso. Eu acho que muitas pessoas não sabem, você falou uma coisa bem importante e que é sendo um alerta. O segundo lugar para tornado no mundo é a região sul do Brasil. E existe uma pequena diferença entre a região sul do Brasil e aquela região dos Estados Unidos onde tem um corredor de tornado forte. Lá nós temos um país de primeiro mundo preparado para isso. Gente tem bunker para se esconder. Né? Aí aqui você vai falar, ninguém tem isso. Eu acho que a nossa região não está preparada. Olha que interessante esses dados que eu peguei aqui. Ó. Nos últimos 10 anos, só na região oeste de Santa Catarina, nós já tivemos 9 tornados. Já pararam para pensar isso? Ó, cidades, né? Que nós tivemos tornados aqui, 9 cidades nos últimos 10 anos, nossa história recente. Xanxerê, Dionísio Cerqueira, Faxinal dos Guedes, Ponte Cerrado, Passos Maia, Água Doce, Ibicaré, Tangará e Palmitos. Nos últimos 10 anos, essas cidades registraram tornados. Ó, ano passado, 2025, Dionísio Cerqueira, Xanxerê, Faxinal dos Guedes, Palmitos. 4 tornados, ou 4 cidades com tornados. E aí, o que nós tivemos de evento histórico marcante aqui, ó? 2015, Xanxerê, Ponte Cerrado, Xanxerê de novo, tá vendo? Sim. Xanxerê, Ponte Cerrado e Passos Maia. E aí, o site aqui de notícias traz uma informação de surto de tornados em 2020, aonde, se vocês lembrarem, Água Doce teve um tornado em 2020 que atingiu o centro do município. Sim. Acabou com a cidade. E Ibicaré e Tangará também. Foi o mesmo, né? Foi o mesmo. Foi o mesmo. Isso. E aí a questão é como se preparar para isso, porque não é se, é quando virá o próximo tornado. Exatamente. A gente está numa corrida contra o tempo, né? Então, cada dia que passa, a gente está mais próximo de um evento climático severo. E aí é um desafio muito grande, inclusive para nós, enquanto Defesa Civil, que é justamente conscientizar a população do que a gente vive, qual é a nossa realidade atual, né? Aí eu pergunto, pode falar, Samanta, fica à vontade. Posso fazer um adendo aqui, né? A gente pensando nisso de se prevenir sobre eventos climáticos severos, né? Não tem como se prevenir, né? Não. A gente tem que pensar o que a gente pode fazer. Adaptar, na verdade. Adaptar, né? E acho que aí vem a questão do uso da tecnologia, da inteligência artificial para nos auxiliar nisso, né? E pensar também como que a gente poderia ser mais inteligente para usar o que a gente já tem da natureza, né? Vou usar o exemplo aqui de Joaçaba, mas que é a realidade de muitas regiões. Se a gente... a cidade, né, tem muitos morros. Então, a cidade só consegue crescer
nesses morros, né? Só que se a gente tirar a floresta de lá e colocar casas, então a gente vai ter um problema que ao longo do tempo pode acontecer desastres aí muito grandes de deslizamento, como a gente já vê no Rio de Janeiro e em outras regiões. Então a gente tem que pensar com a tecnologia o que a gente pode fazer, né? E aí a gente alinha o que é necessário para o ser humano e para a biodiversidade. Né? Então, a gente vai ter essas duas questões andando juntos, né? Porque a biodiversidade da floresta nas encostas, ela protege a gente, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que estar tentando pensar, né? A gente não é contra o desenvolvimento, mas ela tem que ser de forma inteligente. Equilibrada, né? E aí eu pego um gancho da tua fala e faço uma pergunta pro Davi. Existe uma relação, Davi, entre a questão do crescimento desordenado, tá? E também os agravamentos climáticos? E aí eu te pergunto, se sim, onde nós estamos errando enquanto sociedade? Na verdade, existe uma relação, sim, né? Como a Samantha já trouxe, essa questão do desmatamento de forma irregular, as construções também. E pela Defesa Civil a gente percebe muito a ocupação em áreas de risco, né? Áreas que não são propensas para moradias, e aí a gente consegue fazer esse equilíbrio, já que ali não pode ter moradias, residências, então que se preserve a biodiversidade nesses locais, né? E sim, impacta diretamente. E aí a gente está falando de políticas públicas, de implementação de projetos urbanos na parte de macro-drenagem, drenagem de bairros, que muitas vezes a chuva ela cai na mesma quantidade que ela cairia num outro momento. O grande problema, às vezes, é a impermeabilização do solo. Sim. Essa água ela é captada de uma forma não tão correta assim, e ela é conduzida até um leito de um rio também de uma forma errada. E aí, o que causou o desastre, o que causou o dano, muitas vezes não é a chuva, né? Mas é a quantidade de água que foi captada numa determinada região e foi deslocada até o rio de maneira incorreta. Às vezes, bueiros, né? Sim. Uma larga água das chuvas ali no meio da mata, como já aconteceu aqui em Joaçaba, a gente já teve um caso desse tipo. Em um determinado bairro, coletava a água da chuva e descartava numa área de mata. Só que isso foi encharcando o solo, e cedo ou tarde aquela área deslizou. Então, muitas vezes não é nem a quantidade de chuva, né? E sim a maneira que as pessoas lidam com a captação dela. Né? E de repente haveria a possibilidade dos órgãos públicos estar, sei lá, solicitando, a gente sabe que é difícil, né? Mas se tratando de Joaçaba, onde a gente tem bastante morro, né? Local plano, a gente sabe que tem muito pouco. Mas para quando fosse fazer uma construção, seja ela uma moradia residencial, comércio, industrial, ter algo relacionado ao impacto ambiental que essa edificação está fazendo? Eu acredito que sim, tá? Hoje eu respondo pela coordenadoria regional, então eu atuo a nível de estado, né? Eu não tenho a competência para entrar no município e dizer como eles podem ou devem fazer, né? Mas eu acredito que sim, até envolve a questão de plano de diretor, né? Sim, eu também não sei com profundidade, né? Mas como eu faço parte do comitê do meio ambiente aqui da prefeitura, então eu já vi eles comentando, sim, que há uma preocupação muito grande e que eles aliam, sim, com as tecnologias, né? Para tentar enfrentar essas situações que eles já sabem que bem provavelmente vai acontecer, né? Isso tem que então ser pensado... tem um plano para essa questão, sim. Pensado previamente, né? Para não tentar resolver depois que aconteceu. Isso, prevenção, Prevenção. Né? Prevenção. Beleza, a gente vai fazer um rápido intervalo no nosso podcast Conversa Formada. E depois do intervalo eu vou perguntar para os nossos convidados, Alex, como que as pessoas comuns, né? Porque assim, ó, existem a questão de poder público, tem que fazer isso e aquilo. Eu quero saber depois, vocês já vão pensando aí, como a pessoa comum que está na sua casa, no seu apartamento, a gente mostrou aqui as emissões de CO2 e tal, como que ela pode fazer, ou se ela tem o que fazer, ou se são só as indústrias, só as empresas que têm que fazer algo para resolver esse problema da crise climática hoje. Fique aí conosco, a gente volta já.
A UNOESC é a melhor universidade comunitária de Santa Catarina. Mas o que é ser comunitária? É beneficiar anualmente mais de 240 mil pessoas com serviços gratuitos e de assistência social. É promover ações de atenção à saúde e qualidade de vida para mais de 100 mil pessoas, da criança ao idoso. É dar assistência jurídica e contábil para quem precisa. É ajudar na pesquisa e gestão rural, das famílias do campo ao agronegócio. É prestar mais de 3 mil atendimentos em saúde animal, do pequeno ao grande porte. Ser comunitária é colocar em prática o propósito da nossa universidade. UNOESC, fazendo parte da sua vida. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Conversa Formada e hoje a gente está falando sobre o título desse episódio, Crise Ambiental, ainda dá tempo de reverter? Aqui no estúdio a gente está recebendo a professora doutora Samantha Iop, a coordenadora do curso de Ciências Biológicas, e também o terceiro sargento bombeiro militar Davi Azevedo de Souza, que é o coordenador da Regional de Proteção e Defesa Civil. E eu queria saber de vocês, eu estava pegando um dado aqui que mostra que 2023, que foi esses dias, 2023, foi o ano mais quente já registrado na história. Então a gente viu também aqui no primeiro bloco um gráfico que mostra a emissão de CO2, que causa um grande prejuízo para a nossa biodiversidade e para o nosso clima. E eu quero saber das pessoas comuns, né? Não do poder público, as grandes potências, as indústrias, mas a pessoa comum que está no seu apartamento, vendo esse podcast no YouTube ou ouvindo na rádio. O que ela pode fazer no seu dia a dia para ajudar que a gente chegar num momento e que essa temperatura do planeta não aqueça mais? Então, eu acho que tudo parte de uma mudança de hábitos. A gente tem que pensar mais no consumo consciente, né? O quanto, será que vamos deixar a luz acesa ou não? Né? O que a gente vai conseguir? Será que algum dia eu posso trocar meu carro por um carro elétrico, né? Fazer essas perguntas. Aí, de forma um pouco mais ampla, né? Na mudança, talvez, das nossas produções, para que elas sejam mais sustentáveis, né? De novo, a gente precisa de alimento, a gente precisa de tudo, mas será que não tem uma forma mais inteligente de a gente fazer isso? Então, eu acho que é mais pensando nesses hábitos mesmo, é uma mudança de hábitos que tem que ser coletiva. Porque... E desculpa interromper, adianta o João e a Maria fazer essa mudança se a China não está nem aí, por exemplo? Não estou dizendo que ela não está nem aí, mas é isso que eu quero, é essa comparação que eu quero fazer. Adianta as pessoas comuns fazer e as grandes potências não se preocupar com isso? Infelizmente não, né? Por mais que a gente já está lá com os números de seres humanos gigantescos no nosso país, se todo mundo parar de fazer algumas coisas, por exemplo, né, de apagar uma luz, não vai ser o suficiente, né? O que a gente tem que mudar é a nossa forma de produção, seja produção industrial, seja na agropecuária, né? Então, que tem que ter uma forma de pensar. E já existem estudos que apontam isso, né? Que mostram as alternativas. Mas a mudança precisa ser tão grande, né, que acaba sendo difícil. Mas eu acho que ao longo do tempo, com as mudanças que a gente está vendo climáticas e afetando diretamente ainda mais na nossa vida, né, as mudanças vão acontecer. Pelo menos eu penso dessa forma, né, mais otimista. E a gente atingiu aquele tal do ponto de não retorno já? Ou não? Ainda dá tempo de reverter? Ainda, falta pouco, né? Falta Pois muito porque pouco. Tem uma data? Porque Assim, quando se fala de políticas climáticas, né? Muitas pessoas de repente pensam, não, é para começar a partir de agora. Não, já estamos atrasados, né? Já era para ontem, não era nem para ontem. Estamos cada vez mais perto dessa linha crítica aí de ultrapassar, né? Eu acredito que estamos cada vez mais próximos de uma não reversão. Mas nunca é tarde para começar a tentar fazer alguma coisa, né? A gente chama isso de ponto de... vai faltar o nome ali, mas é ponto de... que a gente não consegue mais reverter, né? Esse é o nome. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente vai ter desmatamento demais, que as florestas não vão ter tempo suficiente para se reestruturar, então vai ser largado muito carbono no ambiente, né? Que é o que faz que haja um aumento global. A gente vai ter as geleiras descongelando. O que isso tem a ver, né? A geleira, ela vai, como ela é branca, ela reflete o calor
né? Então, se a gente perde essa a área branca, né? Então, só vai aumentar a quantidade de calor que está sendo indo para as calotas polares. E isso faz com que o CO2 que está preso nesse ambiente, né? Ele vá para o ambiente. Então, é uma coisa que a gente pode modificar muita coisa, mas mesmo assim, por uma questão de ciclagem de nutrientes, né? O ciclo todo do ambiente, do planeta não vai ter como voltar atrás. Paulo, se me permite um complemento a essa questão de ações individuais, né? A Defesa Civil do Estado, nós temos um programa chamado Defesa Civil na Escola. E aí vem de encontro que a professora Samanta trouxe agora, essa questão de mudança de hábitos, né? É uma mudança cultural que precisa acontecer, e urgentemente. Um exemplo que eu trago sempre é a questão do cinto de segurança. Já ouviram esse comparativo? Não. Não. Hoje, a maioria dos motoristas, eles utilizam cinto de segurança por um motivo. A multa. Né? Se eu não usar, eu vou ser multado. A partir do momento que você conversa com uma criança, um jovem, e explica o porquê de utilizar o cinto de segurança, a questão do acidente, de um ferimento, até um possível óbito, a criança vai levar aquilo lá como uma verdade. Aí começa a nascer a mudança de cultura. E aí, quando ela vê o seu pai sem cinto, ela não vai pensar na multa. Ela vai pensar na segurança, né? Então, essa é uma analogia que a gente sempre faz. O adulto, a gente tem que tentar fazer mudar o hábito. Mas o interessante é mudar a cultura do país. E nós acreditamos muito nas crianças, né? Nos jovens de hoje em dia, e conseguir instalar essa cultura nova. Vindo de encontro com o nosso programa Defesa Civil na Escola, onde os professores atuam em sala de aula, trazendo temas da Defesa Civil. E aí a Secretaria, tanto do Estado quanto dos municípios, dão um aporte, questão de informações, instruções nas escolas, e a gente passa então a conversar com as crianças sobre esse tema. Inclui, né, na grade curricular ali das escolas o tema Defesa Civil, ou seja, a parte de prevenção ou autossalvamento, como a gente chama, né, porque tem regiões aí que ou você sabe se salvar ou o socorro não vai chegar. Tem áreas muito distantes, né? Então existe muita questão do autossalvamento, a percepção de risco, que a gente trabalha muito, que é perceber o risco ao seu redor. Então a gente trabalha com as crianças justamente para que um dia a gente tenha essa mudança de cultura e futuramente, quando elas tiverem a parte nas lideranças políticas, seja municipal, estadual ou federal, que elas já venham com essa consciência, né? E aí a gente consegue mudar a cultura. Mas isso a gente está falando para daqui 15, 20 anos aí, né? No mínimo uns 10, 15 anos, né? E aí eu te pergunto, né, diante de todos esses fenômenos climáticos e também já essa sementinha que foi plantado, né, que a Defesa Civil, todas essas ações aí, principalmente com crianças, né, tentar introduzir na questão cultural da criança a importância, né, de preservação do ambiente e tudo mais relacionado ao meio ambiente. Eu te pergunto assim, você, com a tua experiência, você acredita que a população subestima os alertas enviados pela Defesa Civil, ou eles de certa forma, acreditam, enfim, ou evitam, atendem esses pedidos? É preciso a gente deixar claro que são previsões meteorológicas, né? Então, elas têm um certo grau de acerto, a maioria, um grande grau de... 90% às vezes não acontece nada. E que bom, né? Que bom, mas assim, a gente também não pode... A gente trabalha sempre com a questão da antecipação do alerta. Eu não posso ter uma informação de uma tempestade severa se aproximando e guardar para mim. Sim, claro, com certeza. Tem que repassar. E às vezes a gente sente que esse alerta ele fica banalizado, né? Foi dado um alerta, não aconteceu, foi dado outro alerta, não aconteceu. Aí acaba caindo em descrédito. Mas a maioria das vezes ele tem uma assertividade muito grande, tá? Hoje, inclusive, na parte de tecnologia, nós temos o alerta, o Cell Broadcast, né? Que é independente da vontade do usuário, o telefone ele vai tocar, ele vai dar uma mensagem ali, dizendo que você está numa área de risco propensa a tempestades severas naquele momento, né? No período de 2, 3 horas ali. Então, são tecnologias que a gente está implantando e que vem otimizando muito a nossa questão do alerta, né? Só que por trás desse alerta tem um monitoramento gigantesco das equipes de meteorologia. Santa Catarina tem 4 radares meteorológicos espalhados pelo território, mais a questão de satélites, equipe de monitoramento 24 horas. Então, quando é emitido um alerta, existe sim um risco potencial, né?
Quanto tempo antes, tá chegando um tornado na região oeste de Santa Catarina, quanto tempo antes as pessoas conseguem ser avisadas hoje? É bem difícil ter esse dado, tá? Até porque os meteorologistas, né, que ficam lá na sede fazendo a leitura, é muito dinâmico os modelos meteorológicos. Então, às vezes tem um certo tempo, mas é questão de horas, tá? Às vezes não é dias. A gente sabe que aquela célula ela tem um potencial de se tornar um tornado, né? Mas às vezes não tá para precisar assim, ó, uma hora e dia, né? Então vai muito do monitoramento e às vezes o alerta de tornado se torna muito em cima da hora, né? Mas ainda é questão de tecnologia, de avançar em alguns pontos. Acho que aí a gente pode pensar na tecnologia e quem está por trás, que são os cientistas, né? Eu acho que nos últimos anos o trabalho dos meteorologistas, né, das pessoas que trabalham com desenvolver essa tecnologia, né, ela é muito importante. Aí eu vou lembrar uma coisa lá atrás, né, que foi a importância da ciência, por exemplo, na Covid, né? Então, a gente pode pensar não só na Covid, mas algumas doenças que estão surgindo e se disseminando mais por causa das mudanças climáticas. A gente pode pensar a dengue, né, que ela é transmitida pelo mosquito, né? Então, agora, a gente vai ter, provavelmente, né? Vai vir bastante chuvas aqui por causa do El Niño. Então, a gente tem que se preocupar com a proliferação desse mosquito, porque não é só deslizamento, né? Não, tem toda a questão de doença. Tem a doença, né, que vem junto. O que aconteceu lá em Porto Alegre, na região ali do Rio Grande do Sul, né? Aumentou disparadamente o número de leptospirose, por exemplo, né? Então, esses efeitos, eles vão ter, além dessa parte de destruir as casas, né? Mas vai destruir a saúde da população também. E o Rio Grande do Sul, a gente percebeu e aprendeu como está despreparado. E como você falou muito bem da ciência, perfeito. E como o Brasil não tem um investimento na área de ciência mesmo para estudar isso e conseguir antever, porque assim, o Davi com a Defesa Civil pega lá o final da história, quando a coisa está acontecendo. E aí você falou da ciência, isso assim, ó, o que está sendo pensado em nível de pesquisa no nosso país hoje para que daqui 10 anos a gente tenha uma tecnologia que ajude as pessoas a prevenir isso? Por que, por exemplo, a gente sabe os Estados Unidos tem, por que o Brasil não tem? O que vocês entendem que falta para o nosso país? É investimento, poder público? Essa é a resposta? Grande parte é isso, sabe? Mas eu vejo que houve uma mudança com relação às doenças, tá? Aqui no estado a gente teve vários editais da FAPESC para pesquisa com relação à dengue, pelo medo que aconteça o que acontece em São Paulo e o que acontece em outras regiões, né? E a gente vê outras doenças emergindo, né? E esse investimento para se entender o que está acontecendo, né? Então, a gente está pesquisando a relação da dengue aqui em Santa Catarina, né? E a gente já está fazendo uns trabalhos bem interessantes, assim, para ver como que está acontecendo. Será que a quantidade de focos de mosquito acompanha a quantidade de casos de dengue, né? Então, tentando fazer essa previsão e também avaliando a questão das mudanças climáticas junto, né? Porque isso pode, por exemplo, dias muito quentes, né? Ou melhor, estações muito quentes e chuvosas vão fazer com que tenha mais proliferação do mosquito. E aí, será que o vírus, né, acompanha, né, essa proporção, né? Então, tem um trabalho sendo muito bem feito pelo setor de endemias da região, né? Tanto que aqui em Joaçaba a gente acabou tendo super poucos casos, né, de dengue, e eu acho que é muito em conta disso, sabe? Com parceria da pesquisa da universidade junto. Isso, com parceria. Uhum. Então, a gente vê coisas boas acontecendo, mas não dá para parar de fazer o trabalho, porque senão vai desandar tudo e... Só o início. É só o início, isso. Essa questão o brasileiro ele tem muita... Precisa ver, né? Precisa acontecer para daí tomar alguma atitude. Então, trazendo também para a realidade da Defesa Civil, a questão de desastres, Santa Catarina, infelizmente, está na história como um dos estados mais afetados por desastres. 2008 foi uma das piores que já aconteceu, né? 2008. Só para ter uma ideia, em 2008 choveu em 3 dias o esperado para 4 meses. Em torno de 600... Não tem o que fazer. Vai se preparar para isso? Como? Então, assim, 2008, 2011, 2013, então sempre teve.
Então, o Estado, de tanto passar por essas dificuldades, né? Eu tive a oportunidade de estar no Rio Grande do Sul em 2024 também. Você participou lá Participamos pela Defesa Civil, né? Fomos Sim. em apoio ao Estado. Então, a gente percebe que Santa Catarina, a população de forma geral, o poder público também de forma geral, está entendendo de que a gente está, sim, numa emergência climática e que o nosso Estado ele é suscetível a esses tipos de eventos. Então, investimentos na área de defesa civil de 2023 para agora saltou na média de 60 milhões para 300 milhões em orçamento, justamente para você conseguir desenvolver essas ações de planejamento pré-evento, né? Prevenção, mitigação dos riscos, e não somente dar a resposta, ir lá e tentar ajudar a população que já foi afetada, mas trabalhar antes do evento. Né? Diante desse contexto que você falou, né, do investimento na defesa civil, sejam ações de prevenção, né, de informar a população, eu te pergunto assim, quais são os principais erros que as pessoas cometem durante situações de risco? A situação de risco, existe a situação de risco agora já, tá? A gente está sempre em situações de risco. Depende o quanto esse risco ele pode nos afetar ou não, depende o quanto vulnerável você está a isso, né? Mas as pessoas, elas agravam muito o que pode acontecer. E aí tem as ações boas que podem ser feitas, mas tem as ações ruins que também as pessoas fazem. E por incrível que pareça, a gente está em 2026, mas ainda existe pessoas que descartam lixo em rios, né? A gente está com um trabalho de desassoreamento dos rios ali no Vale do Itajaí, e por vezes a gente sabe de informações de pilhas e pilhas de geladeira, de sofá, as mesmas coisas que a gente via lá nos anos 2000, 2010, ainda continua acontecendo. Né? É inacreditável, né? Então, o caminho é educação, porque... Educação. A cultura... e aí sim, então às vezes a pessoa, por vezes, ela não que ela cause, mas ela agrava a sua situação com esse tipo de comportamento. E aí sim, aí tem a chuva, que os volumes estão cada vez maiores, mais frequentes, mais intensos, né? E aí você soma a quantidade de chuva grande num curto espaço de tempo. Essas ações de má educação de algumas pessoas, né? E às vezes um projeto mal elaborado na área urbana, a gente tem a receita pronta para o estrago, né? Pro desastre. Mas eu sou otimista, eu acho que melhorou um pouco assim também a questão. Se você olhar, observa, se você, é uma coisa que tem comigo, se você olhar as construções mais antigas, Alex, por exemplo, o cara fazia uma casa antigamente na beira do rio, o rio era atrás, pro lixo ir lá. Sim, tá? sim. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara faz a casa de frente pro rio, com a rede. Sim. Então isso eu acho que mostra uma mudança no pensamento da sociedade. Evoluiu isso bastante, mostra valorizar a natureza, eu acho. Sim, evoluiu bastante, mas a gente ainda tem casos de populações às vezes mais desinformadas ou que não estão evoluídas a esse ponto, que ainda fazem o descarte dessa forma. Eu diria assim que nós viemos, né, de uma geração onde de repente os nossos pais, os nossos avós não tinham tanta conscientização, né, tanta consciência da importância de estar preservando a natureza como um todo, né. Então víamos, né, há 30, 40 anos atrás, né, essa degradação aí de forma maciça, né, de, como você falou, dar as costas para o rio, né, e botar a porta da casa para a rua, para BR, ou seja, para rodovia, né, ali com fuligem de pneu e tudo mais. É que o foco né? na época era desenvolvimento. Justamente. E agora, né, com o passar do tempo, né, com todo o trabalho dos órgãos públicos, seja de defesa civil, né, seja de estudos que são apresentados, eu acho que está se criando a passos lentos, ainda dizemos, né? Mas, enfim, estamos, né, de certa forma, conscientizando da importância de ter a natureza como uma aliada nossa. Isso, né? eu vejo bem isso também. Eu vejo essa mudança que as pessoas elas estão querendo voltar às suas raízes, né? Então, entender a importância. Hoje em dia, a gente vive num mundo de selva de pedra, né? E isso não nos faz bem psicologicamente também, né? Pela mudança da gente não estar perto da natureza, que a gente evoluiu na natureza, né? Então, agora a gente está tentando retomar isso, né? Ir para os hotéis fazenda, ir para as cabanas, né? Para você se manter longe da tecnologia, né? E conseguir
desfrutar mais da sua vida, porque a gente tá sempre naquela correria e a gente não para, às vezes eu falo, né? Acho que eu nem respirei hoje, né? Então é essa correria que tá acontecendo e há sim uma mudança de hábitos nisso, né? Mas quando a gente pensa lá nos nossos avós também, né? Na nossa família, antigamente, que veio aqui fazer o desenvolvimento, né? Hoje o que a gente tem hoje é fruto do que foi feito lá dos nossos antepassados. A gente podia pensar também que eles não tinham onde jogar o lixo. Sim. Não havia uma forma de jogar o lixo fora, né? Não tinha o carro passando ali recolhendo. Então, a gente veio com essa ideia de que a gente podia jogar em qualquer E eles lugar. não tinham consequências também, né? Não tinham consequências, Demorou né? pra acontecer. Então, Né? é o que a gente está vendo agora nas mudanças climáticas. As pessoas ainda dizem assim, mas as mudanças sempre aconteceram. Sim, elas sempre aconteceram, mas não tão rapidamente quanto a gente está vendo O grau agora, de né? severidade que elas estão, né? Isso. Então, isso é um pensamento também, né? Eu sempre escuto, mas sempre aconteceu. Sim, já ocorreram 5 glaciações, o mundo já passou por muitas mudanças, mas não tão rapidamente quanto está acontecendo agora, né? E nunca teve o ponto de não voltar atrás como agora pode, né? Com certeza. Então, eu queria fazer uma última pergunta antes de encerrar, que eu acho que é bem importante. A gente está aí na iminência, a gente viu aí nas notícias recentes, de vir um El Niño e não vai ser o último, vão vir outros, fase de chuvas, pode acontecer um novo tornado na região oeste de Santa Catarina, a gente não sabe quando, mas é bem provável que isso aconteça. O que fazer? Tá? O que a pessoa pode fazer? Vamos lá, recebeu um alerta da Defesa Civil no celular, o que ela faz? Ficar longe de árvore por causa de raio. Eu quero a parte prática da coisa. Certo. O que pode acontecer isso? Isso na iminência de uma tempestade. E da Samantha também, assim, na minha casa, o que eu posso fazer? Adianta eu plantar árvore ao redor de casa? Isso ajuda a manter mais fresco aquele ambiente? Isso vai ajudar de alguma forma? Eu queria, para a gente encerrar o nosso programa, essa dica prática para as pessoas. Tá, vamos dividir em duas respostas, então. A primeira delas, o que fazer durante um evento, né? Geralmente os eventos de desastres naturais, que é o que a gente está falando aqui, né, eventos extremos, sempre vem acompanhado de rajadas de vento muito fortes ou grande quantidade de chuva, né? Então é importante que a pessoa saiba aonde se abrigar e que esse abrigo seja o mais seguro possível, né? A gente sabe que essas rajadas de vento muitas vezes arremessam objetos pontiagudos ou até pesados, né, conseguem mover e arremessam para que lado for, né? Então a pessoa ela tem que achar um local mais seguro possível, seja na sua residência, se a residência for de madeira, que procure a estrutura do banheiro, que é de alvenaria, alguma coisa nesse sentido, um teto que tenha uma laje, né? E tentar se afastar o máximo possível de janelas e aberturas que porventura possam ser atingidas por esses objetos arremessados, né? E também é uma orientação que a gente sempre passa e infelizmente sempre acontece, que é não atravesse áreas alagadas. O pessoal subestima muito essa informação. Não atravesse áreas alagadas. E vocês podem procurar aí na internet ou nos noticiários quantas pessoas já perderam a vida por subestimar e atravessar áreas alagadas. É uma informação muito importante. Você não sabe o que tem ali. Sim. Você não sabe se a tampa do bueiro às vezes saiu, deslocou. Você está caminhando, vai ser engolido pela rede. Pontes, o pessoal cisma ainda em passar por pontes que estão na iminência de ser submersa. A água leva, ela move caminhões, ela move os veículos, não vai mover uma pessoa que está passando por ali. Então, assim, as dicas, se eu pudesse resumir em duas, procure sempre um local seguro, o abrigado mais possível, né? E a questão de não atravessar as áreas alagadas. Samantha, não subestimar a água, porque a água é mais forte que o ser humano. Então, eu não tenho uma resposta certa para essa pergunta, mas eu quero deixar uma pergunta para todo mundo, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar é que tipo de mundo a gente quer a partir de agora, né? Para daí a gente tomar as ações, né? E o que a gente está disposto a fazer para que haja essa mudança e a gente viva no mundo que a gente quer. Né? Então, pensando na biodiversidade, pensando nas áreas urbanas, pensando na agricultura, todos esses pontos, né? E aí, acho que vale destacar também que a responsabilidade, ela é coletiva, ela não é única, né? Exatamente. Então, é a coletividade que vai arranjar uma solução baseada na tecnologia e na ciência, né?
Muito bem, com esse recado bem importante e filosófico até da Samantha, né, que a coletividade que vai fazer a diferença nesse assunto. A gente falou hoje sobre as crises climáticas, recebemos aqui a professora Samantha Iop, muito obrigado pela participação, o Davi da Defesa Civil também, muito obrigado por tirar um tempo de estar aqui. Alex, prazer dividir a bancada contigo também. Estamos aí encerrando mais uma conversa formada, também professora Samantha, Davi, obrigado pela presença e deixamos aí para os nossos ouvintes e para os nossos internautas a seguinte pergunta, a pergunta da professora Samantha. Que mundo você quer a partir de agora? Não me responda agora, fique pensando e responda quando você achar que estiver pronto. Até breve. Até a semana que vem. Semana que vem tem mais Conversa Formada com os assuntos que estão em pauta em seu feed. Acompanhe pela Rádio UniOesc FM, YouTube e Spotify, porque o que tá em pauta tá em conversa.